Ninguém acorda muito cedo, acorda mais tarde. Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa reunião da manhã de hoje, já bem felizes, com o dia assim, né? Iluminado, com bastante sol. A gente gosta desse tempo muito porque é a noite friozinho e pela manhã aquele sol radiante, né? Nos aquecendo. Então a gente fica muito feliz com todos os movimentos que Deus nos traz e oportunidades de estarmos juntos, né? Mais uma vez na nossa casa. Nós vamos iniciar já fazendo os nossos momentos de divulgação. Pedimos a todos que estejam com o celular, que possam estar desligando, colocando em modo silencioso, pois temos aí estudos, né? Estudos bem importantes para nosso momento aí de evolução. Como nós estamos sempre falando, nós temos estudado durante todo o mês o livro Pensamento e Vida. Então, tivemos vários subtemas. Hoje nós teremos o subtema Associação, com o nosso irmão Guilherme Machado. Na próxima terça-feira, nós também teremos a nossa irmã Claudete Maria, nos trazendo o tema A Leveza do Perdão. E no próximo sábado, dia 15, teremos aí a nossa irmã Nazaré Tomás de Almeida, que ela, me parece que ela é formada, né, em medicina, ela é médica, e ela vai nos trazer o tema 6 pilares da medicina de estilo de vida e saúde mental. Ela é lá do Grupo Espírita Lar de Maria, lá em Nova Iguaçu. Ela vem nos trazer esse tema bem legal também. Na terça-feira, dia 18, nós teremos a nossa irmã Enir Neves com o tema Sugestão. Dia 22, Entendimento, com a nossa irmã Antônia Machado. Dia 25, Berço, com a nossa irmã Rosa Silveira. E finalizando o nosso mês, no dia 29, iremos falar sobre família. A nossa irmã Jane Dias vai nos trazer esse tema. Então, todo esse mês temos temas bem importantes, bem assim, interessantes para estudar. Nós sempre falamos aqui que a nossa casa tem estudos quase todos os dias, né? E nós temos o nosso estudo de EJE, 2 dias na semana, terça-feira às 19 horas, paralela à nossa reunião, acontece lá atrás. E no sábado, às 10h30, logo após a nossa reunião, nós temos também o EJE aberto aí, quem quiser vir estudar conosco, trazer amigos, vizinhos, né? Colegas, pode trazer. Estamos aqui todo sábado. E temos as quintas-feiras, que é o nossos estudos que estão acontecendo, estudo do Livro dos Espíritos, e que é 19 às 20 horas, e depois nós damos continuidade com o estudo da mediunidade, de 20 às 21 horas. Às vezes as pessoas não conseguem chegar no primeiro momento, mas fica para o segundo, não tem problema nenhum. Quem quiser vir estudar conosco, estamos aí, precisamos estudar bastante, né? E a gente fala também do nosso quintal, ali na nossa composteira, nós temos ali os nossos jardins, a gente está replantando, né? Quem quiser também vir nos ajudar, nós temos o grupo aí, sempre coloca, né? O grupo de humildade. Quem quiser vir, inclusive nesse feriado que passou, estava todo um grupo aí trabalhando a beça. Esse também é feriado aqui na então, viu? Quem quiser vir, Rosa, adoro planta, adoro plantar, adoro mexer com terra, né? Aí vem para cá, a gente está aqui desde cedinho, aí a gente fica, faz aquela festa, né? Porque já viu, o espírita, quando se reúne, é bagunceiro também, tá, gente? É porque a gente está aqui e fica... Não, a gente gosta de fazer uma baguncinha, a gente joga, mexe com a terra, brinca, né? Conversa, lancha, e é muito bom. É uma vibração maravilhosa e a gente precisa trabalhar os nossos jardins, né? Agora esse momento de revirar a terra.
E a gente tem a nossa composteira. E nessa composteira a gente precisa de doações de quê? De casca de alimentos, né? De casca de legumes, casca de frutas, e não, que não sejam cítricas, casca de ovo, pozinho de café. Então, Rose, como é que eu faço? Traz para cá, para nossa casa. Se não quiser levar ali para trás para a gente colocar num localzinho, é só deixar aqui na perna da cozinha que a gente mesmo leva para lá. E aí a gente vai trabalhando essa composteira para replantar o nosso jardim, tá bom? Então a gente conta com todos vocês para essa ajuda. E eu sempre falo aqui também da Rádio Rio de Janeiro. Quem ouve, ouça a rádio. A rádio é importante, tem muitas palestras legais, um movimento muito bom da rádio, 1400 AM kHz, tá bom? A rádio é maravilhosa, é para toda a família. E qualquer hora, você liga a rádio e tá lá, ó. Um movimento lindo, palestras lindas, músicas lindas, então é tudo muito maravilhoso, né? A gente tem que aproveitar. Então a gente vai fazer a leitura da página, que a página de hoje é do livro Fonte Viva, ditado a Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 129, guarda a paciência. Por que necessitais de paciência para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Isso está em Paulo, no Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração? Entretanto, que a paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encadeiam ao problema e à dificuldade. Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará. Enfim, a senda de luta, mas reconheces-te preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia. A instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou o golpe da crueldade. O parente a que deve respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras. A perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades contingentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa a cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra, para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Graças a Deus. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais, trabalhadores do bem, que tão pacientemente ficam ao nosso lado, nos intuindo, nos dando todo suporte para que possamos alcançar, Senhor, estes momentos de reflexões, esses momentos de vibrações de paz e de amor. Agradecemos, Senhor, por esta doutrina que nos ajuda, que nos orienta, que nos dá o direcionamento. Agradecemos por esta casa, que está sempre aberta aos nossos anseios, às nossas perspectivas de melhoramento. Pois, Senhor, sabemos que só através das instruções, dos estudos, das reflexões, é que iremos trabalhando em nós todas as nossas dificuldades.
que possamos, Senhor, estar de boa vontade, com bom ânimo, para colocarmos em prática todos esses ensinamentos. Que a tua luz e a tua paz seja para com todos os nossos irmãos e a humanidade. Pedimos em especial, nesta manhã, pelo nosso irmão Guilherme, que vai nos trazer os estudos da manhã. Que ele possa ser abençoado, intuído sempre para o bem, que ele possa sempre perseverar, Senhor, trazendo, Senhor, em si todo esse conhecimento e colocá-lo para nós com palavras edificantes, com vibrações de amor e de paz. Assim, Senhor, te pedimos que nos possa permitir que continuemos a nossa reunião e que iniciemos mais uma manhã de estudos da nossa casa. Fique em nossos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Assim eu passo a palavra ao nosso irmão Guilherme. Bom dia a todos. Hoje a gente vai estudar, né, o livro Pensamento e Vida, vai continuar. E o capítulo é Associação. E aí vai falar, né, que... Aí eu vou ler o capítulo que eu sempre acho interessante, porque senão a gente fica meio... Então ele fala: se o homem pudesse contemplar como próprios olhos a corrente de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Demócrito, sábio grego que viveu na Terra muito antes de Cristo, assevera que os átomos, invisíveis ao olhar humano, agrupam-se à feição dos pombos à cata de comida, formando assim os corpos que conhecemos. Começamos agora a penetrar a essência do microcosmo e, de alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa perquisição, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons a de planetas em movimento gravitativo. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidade, em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também, na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assimilamos o pensamento daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas na nossa faixa de simpatia. Estamos, invariavelmente, atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. O desejo é a alavanca de fosso, sentimento, gerando a energia que consumimos segundo a nossa vontade. Quando nós detemos nos defeitos e nas faltas dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma, não raro, passa a exprimir, pelo seu veículo de manifestação, o que se assimilará, fazendo seja pelo corpo carnal, entre os homens, seja pelo corpo espiritual,
de que nos servimos depois da morte. E é por essa razão que geralmente os censores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto interessados em descer as minúcias do mal, absorvem inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que o representam. Toda a brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior, qual pequenino foco infeccioso que, abandonando a si mesmo, pode converter-se dentro de algumas horas no bolo pestífero de imensas proporções. A maledicência pode precipitar-nos no vício, tanto quanto a cólera sistemática nos arrasta muitas vezes ao labirinto da loucura ou às trevas do crime. Então, a gente vê, né, até aqui que a gente acaba por viver, né, o que a gente pensa. Então, o pensar, o agir, aonde a gente está depositando a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa energia, acaba sendo algo extremamente importante, porque deixa eu ver só se ficou faltando algum pedacinho aqui do trecho, porque eu acho que tinha mais. Isso que eu estou mexendo aqui, gente. E aí a gente vê, então, que a gente acaba por viver banhado nessas coisas que a gente pensa, nas coisas que a gente deseja, a gente vive associado. Então a gente sabe disso, né? Quem gosta de plantinha aí, ó, pessoal do jardim, acaba encontrando outras pessoas que gostam de plantinha para trabalhar com plantinha, vai plantar, vai colher. Quem gosta de receita sempre acaba achando alguém, outra pessoa que gosta de receita e troca a receita. Quem gosta de carro faz o mesmo, né? Quem gosta de beber, quem gosta de tudo, né? Quem gosta de brigar também, as pessoas até falam, né? Parece que o fulano acha, ele vai num lugar e ele acha outra pessoa que gosta de brigar ou que gosta de fazer algo errado. Um conhece o outro. A gente até brinca, né? Professor também, professor, um olha o outro e fala assim, professor. Então aí um acha que gosta de brigar, o outro acha que trabalha na mesma profissão, porque a gente se reconhece, a gente vive essa associação, isso é da nossa própria evolução. No livro Evolução em Dois Mundos, né, a gente tem como isso é parte do nosso ser, né? E o quanto isso é importante. Mas antes eu vou ler o trechinho final, que a folha ficou em casa, outro pedaço. Então, ó, pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento um potencial tantas vezes maior quanto sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Então a gente vai potencializar ao máximo os nossos pensamentos, ações, o tanto que tiver de gente que concorde com a gente para realizar essa atividade. O que não é raro que tenha, né? Então, a gente vê, né? Às vezes as pessoas acham alguém para... A gente tem vários momentos, né? E isso é legal, assim, bons e ruins, né? Teve um caso no Rio em que um caminhão virou ali, acho que pela Carioca, em cima de um senhor, né? Um rapaz, na verdade, estava passando. E aí as pessoas se juntaram e começaram a tentar levantar o caminhão e conseguiram e tiraram ele, né, debaixo do caminhão. Assim como a gente tem casos, né, que alguém é pego roubando ou algo do tipo, e uma pessoa começa uma agressão e todas as outras vão, né? Embora o outro precise, né, ser apresentado à lei, deve ser feito, né, pelas vias normais, assim, um jeito nem sempre que a gente decide que é ali. Então, assim, a gente
pode pensar que às vezes ele fez um crime menor, às vezes até alguém bem jovem, né? Não teve uma vida tão boa, não vou entrar nem nesses méritos, mas às vezes a gente acaba cometendo um homicídio, que é um crime bem pior. Então, se a gente pensar ali, né, às vezes porque alguém imaginou que deveria agir de tal forma, que deveria se exceder, outros vêm, ou a gente começa e não consegue nem parar aquele evento, né, depois. Então, isso é muito importante. Então, a gente vai viver as consequências dessa nossa atitude. Então, estejamos assim procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos, né, os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Então, do mesmo jeito que a gente pode arrumar sarna para se coçar, a gente pode arrumar um remédio para sarna, ali conseguir se tratar disso, né? Então, quando a gente busca o bem, a gente também é ajudado. Quantas vezes a gente não vai resolver um problema e a gente pensa, como é que eu vou conseguir resolver isso? Às vezes é para a gente, às vezes é para o outro, mas quando a causa é boa, né? A gente para ali, a gente recebe uma ideia que a gente não sabe de onde veio, né? Mas a gente sabe que a gente tem esse apoio. E, assim, às vezes esse bem não é momentâneo, né? A gente não consegue ali estar numa boa sintonia no momento, mas o que a gente faz na nossa vida, né? Na nossa vida maior, assim, digo, tanto na encarnação, fora da encarnação, né? Fora da carne, influenciam, né? No livro Ação e Reação, tem um caso, né, acho que é até débito agravado, em que uma jovem acaba tirando a própria vida, então tem todo um caso. E aí, assim, o caso é maior, ela, na verdade já está pensando em tirar, e a mãe, no plano espiritual, vai até o mentor, né, eles estão lá estudando, ela vai até um dos mentores ali e pede ajuda, pede socorro. E naquele momento ali, em que ela está pensando em fazer as coisas, né, por ação da mãe, que está associada a ela, né? A gente se associa, nós seres humanos, e a natureza, né? Ela é social, ela é interligada, né? Então, ela consegue ajuda para a filha, o mentor faz, ela, já que ela vai, né, decidir, fala, faz uma prece, então, como é que você vai morrer sem fazer uma prece? Aí ela faz uma prece, aí então ela já melhora um pouco a sintonia dela, ele já consegue fazer ela derrubar o copo, né, com o caminho que ela ia usar, e assim eles vão conseguindo tirar ela daquela sintonia, vai melhorando a sintonia, a associação com quem ela está associada, né, o tipo de pensamento ali que ela está associada, e aí no final, né, ele consegue fazer ela dormir. E aí lá no plano espiritual, eles conversam com ela já volta, né, aí contam a história dela, né, ela também tinha feito, ela tinha a culpa dela. Então, assim, não é que a gente vai estar totalmente limpo, perfeito, né, mentalmente, mas é a gente não focar, a gente não deitar sobre, né, a gente não escolher ficar ruminando ali, né, mastigando aquilo de novo e de novo e de novo, porque enquanto a gente estiver naquele sentimento, o que vai acontecer? A gente vai estar associado a todos esses outros seres, né? E aí isso vale para uma série de coisas, né? Escolhe aí o vício que você quiser, a gente vai ter gente associada a gente, porque eles vão estar aproveitando, eles gostam da mesma coisa que a gente, né? Quem gosta de uma coisa, acha gente para fazer com ele. Então, assim, quem bebe, fuma, come demais, que eu vou falar do meu vício também, gasta demais, tudo isso tem gente. Fala dos outros. Tudo isso vai ter, todas essas atitudes, todas essas ações, a gente vai acabar encontrando outros seres que vão estar juntos de nós para realizar essa atividade. E isso é algo importante para a gente pensar,
né? Porque a gente vai acabar pensando sozinho, a gente nunca pensa sozinho, na verdade, né? Tem lá no livro dos Espíritos que quando a gente pergunta, né, se os espíritos influenciam, Kardec pergunta se os espíritos influenciam as nossas ações, eles falam que, de ordinário, são eles que nos dirigem. E se a gente pensar, né, bem, quando a gente está ligado a alguma coisa, de fato, a gente busca quem nos dirija, né? Eu, assim, sou uma negação com carro. Mas quando eu tenho que focar meu pensamento nisso, eu busco quem me dirija nisso, né? Então eu busco quem tem mais conhecimento nisso. Então geralmente eu vou lá, meu pai, ele me explica, ele tem, né, tá mais sintonizado nisso do que eu. E aí a gente fica ali conversando e passa um tempo nisso. Então se você também for atrás do mal, por exemplo, você vai encontrar lá o seu pai malvado, alguém, um instrutor, um mentor para isso, que vai te orientar como fazer, vai te dar os caminhos, vai plantar lá na sua mente também, né? Como fazer, como agir. Isso porque isso já está na nossa evolução. No livro Evolução em Dois Mundos, ele tem um capítulo que é o capítulo 14, que fala, tem o tema, o título, né? É Simbiose Espiritual. Então ele fala que o princípio inteligente ele vai evoluindo, né, para aprender a projetar, né, esses impulsos mentais e a nutrir-se dele durante largas eras. Não foi algo que a gente começou ontem. A gente aprendeu a absorver e a criar pensamentos. E aí ele vai dizer que a gente vive um processo chamado, né, que ele vai ter início ali, de mentossíntese. Ele fala o início da mentossíntese, erguido, porém, a geração do pensamento interrupto, altera-lhe-se na individualidade o modo particular de ser. O princípio inteligente inicia-se desde então nas operações que classificamos como sendo de mentossíntese, porque baseada nas trocas de fluidos mentais multiformes, através dos quais emite as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias. Então, vale lembrar, né, que no universo existem três coisas, né, que é Deus, matéria e espírito, né, na verdade, fluido cósmico e espírito. Então, a gente está mergulhado nesse fluido que transporta os pensamentos, né, para a gente. A gente está Ele fala até que esse fluido é, né, o hausto divino ali, fluido nervoso, os outros sabem. Então, o fluido em si tem uma natureza divina. Só que a gente, né, que está aprendendo a lidar, dá uma alterada nele, né, e transmite isso para as pessoas, né, para os outros. E quando a gente começa a estruturar a nossa mente, a gente não começa só a estruturar os nossos pensamentos, mas pensamentos alheios aos nossos, que podem nos fazer crescer para um lado ou para o outro. Então, um impulso, né, que lhe surgia na mente embrionária por interesse acidental de posse, ante a necessidade de alimento esporádico e agora desejo consciente, E, sobretudo, o anseio genésico, instintivo, que se sobrepunha à vida normal, em períodos certos, converteu a atração afetiva constante. Aparece assim a sede da satisfação invariável como estímulo à experiência e a prefigurar-se-lhe na alma a excelsitude do amor encravado no egoísmo, como diamante em formação no carbono obscuro. Então a gente vai se depurando, né? A gente vai trazendo uma nova versão nossa, né? Então, o que a gente também tem de errado, essas coisas que a gente tem ainda como, vamos dizer, uma ganga ali, algo, né, não nobre, é atávico, né? É dessa nossa evolução em que amar era ser egoísta. Então, a gente vai crescendo, né, mentalmente ao longo, né, da vida, e a gente vai tendo que extrair esse diamante, né?
É doce, não é, né? Tem um sofrimento associado, mas é um sofrimento menor do que continuar no estágio anterior, porque quando a gente chega ao momento de nascer, né, uma novo ser, permanecer no estado anterior é doloroso. Então, a gente vai ser impulsionado a ter esse nascimento aí, dessas novas qualidades. Então, a morte física interrompe-lhe as construções no terreno da propriedade, do afeto, a criatura humana iniciar-se no pensamento contínuo, sente-se quebrada, aflita, cada vez que se desvencilha do corpo carnal, adulto. A libertação da veste densa impõe novas condições vibratórias, como que obrigando a ocultação temporária entre os seus para que se revitalizem as experiências, qual ocorre com a planta, necessitada de poda para exaltar-se em renovação do valor. Então, a gente tem a necessidade de encarnar, desencarnar, isso é algo importante, né? Às vezes a gente poderia pensar, então por que não continua uma vida só? Né? Mas esse afastamento e reaproximação, a mudança de condições, né? A poda de certas habilidades, certas possibilidades, de certas afeições por um tempo, são importantes para que ocorra crescimento. Então, épocas numerosas são empregadas para que o homem senhoreie o corpo espiritual nos círculos da consciência mais amplos, porque, como deve compreender por si o caminho em que conduzirá a glória divina, cabe-lhe também debitar a si mesmo os bens e os males, e as alegrias e as dores da caminhada. Então, é algo importante. Aí ele continua falando, né, que a gente tem uma simbiose que é útil, né? Aí é que ele dá vários exemplos da simbiose entre os vegetais e bactérias, algas, os links e as algas, né? Mas vai falar que também a gente tem problemas, né? Isso pode descambar para um lado ruim, né? Então, os espíritos que convivem com a gente, encarnados ou desencarnados, eles vão se nutrir, assim como a gente vai trocar pensamentos de forma falada, a gente vai fazer isso, né, de uma forma mais sutil, mas isso também pode se embaralhar ali e isso pode ser nocivo, né, que são os casos de parasitismo. Aí ele vai falar da simbiose exploradora, né, que é o caso, que aí no caso seria o parasitismo. Então, no parasitismo a gente também tem não uma troca de benefícios, mas uma retirada. Então a gente pode pensar aí que na verdade nem é só uma retirada, né? Alguém se beneficia, o outro ataca. Se a gente pensar quando está sendo parasitado, o nosso sistema imune envia diversas toxinas para o parasita. O parasita também tenta, né, apaziguar ali as coisas para ele continuar, ou ele ataca prontamente, ele pode perfurar o tecido, então vão ter uma série de danos associados. Então, até ali, a gente não pode nem falar que é apenas uma retirada, porque é uma troca. Quando a gente pensa num processo obsessivo, também é isso, né? Do mesmo jeito que a gente vai ser atacado espiritualmente, a gente vai atacar esse ser, e às vezes isso vai perdurar por séculos. Então, muitas vezes acontece de um ser ficar lá, um vai estar encarnado, o outro obsidia. Aí desencarna, o outro vai e obsidia. E aí fica nessa troca. Ou até mesmo aqui, nessa própria vida, um vai e mata o outro. Aí o outro vai, volta, tá melhor, consegue matar o outro. E ficam nessa troca. Então, e ficam por anos e séculos, em vez de seguir. Né? O Alberto Almeida até conta uma história assim, né, que ele trabalha com regressão, de uma mãe que não conseguia muito se adequar ali à filha, adotiva até. Ela vai adotar uma criança, descobre que tem uma irmã, aí adota as duas, e a criança, né, que vem assim, né, de brinde, vamos dizer,
é que, que ela tem uma conexão ali que não é perfeita. E ela é uma criancinha assim, mais perfeita que as outras crianças na média geral. E aí os espíritos falam, né? Ali, não lembro se tem um trabalho mediúnico, acho que na verdade tem uma questão mediúnica, e ele fala que uma prejudicava a outra ao longo de vidas, várias e várias vidas. Só que a garota consegue perdoar ela primeiro, né? Então a garota já trata ela muito bem e ela ainda tem aquela questão ali, daquela associação, que ela tem uma lembrança ruim, né? Às vezes a gente não lembra, mas tem o sentimento. Às vezes a gente tem essa dificuldade de lidar com certas pessoas, mas a gente tem que melhorar essa associação. Então o que a gente dá em troca para o que o outro joga para a gente tem que ser um pouco melhor, para a gente não intoxicar de novo, né? E criar uma relação como se a gente estivesse reagindo à presença de um parasita, de um ser, né, invasor ali. Então, às vezes é conter a palavra, às vezes a gente tem que segurar a boca, às vezes a gente tem que segurar a cara. Porque tem gente que não fala, mas olha. Tem gente que olha, fala a expressão. Assim, quem nunca conviveu com alguém que você fala assim, fulano, pô, você tá fazendo de novo. Aí a pessoa fala, não, mas eu não disse nada. Mas a pessoa, a sua cara. A cara da pessoa dá uma mensagem, né? As atitudes, então, lidar um pouco melhor com isso, né? Tentar reprisar, tentar olhar, não como o fulano que te fez mal, ou que você nem entende o que você fez, o que aconteceu, e pensar, é um filho de Deus, né? Você pensa, é um irmão de Jesus. Você também é, mas aí você lembra que ele é, para poder tentar apaziguar, pensa no que ele fez de bom, porque a gente, às vezes, valoriza o que a pessoa fez de ruim mais do que o que a pessoa faz de bom. Às vezes a pessoa faz 1 milhão de coisas boas, mas o que ela faz de ruim tá ali, né? É o que a gente vai dar o valor, que a gente vai falar, às vezes o fulano fez tudo bem, e você às vezes já fez coisa pior, né? Quando a gente se analisa, eu acho que isso também é importante, analisar o próprio comportamento. Será que eu já não agi assim? Será que eu também não faço isso? Será que o fulano não gosta de mim? Será que eu também não dou umas espizinhadas nele, assim, né? De vez em quando? Então tem que pensar aí. E aí ele vai falar que existe uma simbiose das mentes. Aqui, né? O André Luiz no Evolução em Dois Mundos. Então, semelhantes processos de associação aparecem largamente empregados pela mente encarnada ainda, tateante na existência em túmulo, amedrontada perante o desconhecido, que não consegue arrostar de pronto, vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demora-se com eles, né, colada aos que mais ama. Então, às vezes, também não é por maldade que essa simbiose espiritual vai acontecer. É por necessidade, às vezes, dos dois. Tu tá carente da pessoa, a pessoa tá carente de você. O que acontece? Então você fica ali chorando, fulano tem que deixar o carro dele andar, tem que ir pedalar para longe de você, e você quer a pessoa com você para sempre. E a pessoa às vezes também está sentindo sua falta. E aí fica um processo em que os dois se machucam, né? Porque você não deixa a pessoa ir fazer o que ela precisa. Eu não estou falando que a gente não pode sentir saudade, né? Que o André já diz, né, que a saudade é uma dor que fere nos dois mundos. Não lembro se é o André Luiz, não lembro agora onde está, mas é uma dor que fere nos dois mundos. Acho que está em alguma obra dele. A gente sente essa dor, a gente sente saudade. Quem perdeu alguém, né? Já que a gente é feito de vínculos, né? Dessas associações, a gente pode pensar aí nas plantas juntos com os funguinhos ali. Se a gente rompe uma dessas cordinhas, é doloroso. Mas a gente tem que pensar que a gente não rompe totalmente. Mas a gente também não pode fazer um nó aonde tem que ter uma conexão fluida. Porque o outro não consegue fluir. Às vezes acontece, né? Quando a gente tem ali um aluno, um filho, a gente quer manter tão perto que a criatura não consegue crescer como deve, né? A gente amarra ali ele, a gente é igual um bonsaizinho, assim, a gente faz um vaso
prende as raízes e não deixa aquele ser se projetar para onde ele pode, né? Ele não consegue pegar o tanto de energia que ele poderia, ele não consegue produzir o quanto ele poderia. Aí você vê poderia ser uma laranjeira imensa, produzir laranjinhas desse tamanho, pequenininho, e às vezes a gente faz isso com os nossos entes queridos que já se foram, a gente prende eles, né? E eles se prendem a gente também. Então vale para quem está encarnado aqui e para quem está desencarnado. E para mim, principalmente. Eu estou falando, então, assim, às vezes a gente prende os outros a gente, e a gente se prende, né, aos outros. Então, muitas vezes isso pode se tornar uma conexão tóxica, né, essa conexão de mentes. E não precisa ser desencarnado também. Quantas conexões, quantas simbioses encarnadas de mente a gente não conhece, que a gente fala assim, nossa, às vezes as duas pessoas são ótimas separadas, mas juntas elas produzem um ambiente que é horrível, né? Porque às vezes até por atavismo, às vezes trabalharam muito nas coisas erradas juntas, ou tem muita afinidade ali de pensamento, e criam uma condição nova, né? A gente chama até em biologia de propriedade emergente, né? Que é quando a associação de seres cria algo que é potencialmente maior do que se fosse só o somatório deles isolados. Então você cria uma condição que é totalmente diferente, uma floresta, né? Por exemplo, se você pegar só aquelas árvores isoladas, plantadas isoladas, elas não vão criar a mesma propriedade que todas elas juntas, porque você vai ter as folhas caindo, protegendo o solo, o ciclo da matéria orgânica, a possibilidade da manutenção de vários seres, porque você vai ter várias espécies diferentes, então vão ter produções em épocas diferentes, então você vai conseguir sustentar um número maior de seres vivos, né? Então, esse tipo de interação é muito importante, né? Então, a gente vai ver então, que nessa simbiose de mentes, a gente vai conseguir criar algo nobre, né? Ou ruim. Então, ele fala aqui, e qual o cogumelo que se projeta para dentro dos tecidos da alga, denominadas apêndices, com os quais ele suga grande parte dos elementos orgânicos por ela própria assimilados, os espíritos desenfaixados da veste física lança habitualmente para a intimidade dos tecidos fisiopsicossomáticos daqueles que asilam as emoções do seu corpo espiritual como radículas alongadas ou sutis alavancas de força, subtraindo-lhes vitalidade elaborada por eles nos processos de biossíntese, sustentando-se por vezes largo tempo nessa permuta viva, né, de forças. Então pensa aí nos nossos vícios, em tudo que então assim, a gente é drenado no nosso fluido vital mesmo. Então, qual se verifica entre a alga e o cogumelo, a mente encarnada entrega-se inconscientemente ao desencarnado que lhe controla a existência, sofrendo-lhe temporariamente o domínio até certo ponto. Mas, em troca, a face da sensibilidade excessiva de que se reveste passa a viver enquanto perdura semelhante influência necessariamente protegida contra o assalto de forças ocultas, ainda mais deprimentes, né? Então, a gente poderia, e às vezes esse enredo ainda é protetor, porque às vezes a gente é tão frágil, né? A gente também tem que ter uma força mental, que poderia ter algo ainda pior, né? A gente está aberto a associações ainda piores. Por esse motivo, agora, em plena atualidade, encontramos o problema da mediunidade evidente ou irreconhecida, destacando a cada passo inteligências nobres, intimamente aprisionadas a cultos estranhos em matéria de fé, as quais padecem a intromissão de ideias de terror ante a perspectiva de se afastar das entidades familiares que lhe dominam a mente, através de palavras ou símbolos mágicos, com vistas a falaciosas vantagens materiais. Essas inteligências fogem deliberadamente
ao estudo que as libertaria do cativeiro interior. Então, assim, mostra aqui a importância de se manter estudando também. Porque quando a gente estuda, a gente... as coisas, né, aí do espírito e tudo mais, e até de outros conteúdos, a gente se liberta desse cativeiro interior. A gente passa a perceber que às vezes aquele espírito não tem aquele poder todo, que ele não poderia fazer o que ele está propondo, o que ele pode fazer. Ele pode falar, vou te matar. Ele pode te ajudar você a cometer o ato, né? Ou a se deixar ir. Mas ele propriamente, por exemplo, não pode. E se a gente estuda, a gente entende isso, né? Então, quando se mostram apáticas em perigosos processos de fanatismo, inofensivos e humildes, mas arredados do progresso que lhes garantiria a renovação. Então, às vezes, a gente nem está ali numa situação tão perigosa, mas também não está evoluindo como poderia, né? Só que a gente vai ser impelido, ou pela necessidade ou pela dor, né? Porque é o que eu sempre repito aqui, porque eu repito para mim, que é, né, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Você escolhe, você vai arrastar, você vai andando com dignidade ou arrastado. A realidade é que a gente cai, é arrastado, levanta, anda, se joga no chão, fala que não vai, né? Que a gente que nem criança manhosa. Quem foi sabe como é que é. A mãe agarra pelo braço, aí deixa lá a gente fazer um pouco de pirraça. Deus também deixa a gente fazer um pouco de pirraça. Fica olhando, a gente se debater no chão. Aí a gente até pensa, minha mãe tá passando vergonha. Só a gente tá. A mãe tá lá olhando, né? Tipo, tudo bem. Mas é parte do nosso processo, né? Então, aí ele vai falando, né, que vale aqui, né, justo assim, registrar que a simbiose espiritual permanece entre os homens desde as eras mais remotas e multifárias. Processos de mediunismo consciente ou inconsciente, através dos quais os chamados mortos, né, traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, se aglutinam em grande parte ao hábitat dos chamados vivos, partilhando-lhes a existência, a absorver-lhes parcialmente a vitalidade, até que os próprios espíritos, encarnados com a força do seu próprio trabalho, no estudo edificante e nas virtudes vívidas, lhes ofereçam material para mais amplas meditações, pelas quais se habilitem a necessária transformação, com que se adaptem a novos caminhos e aceitem encargos novos à frente da evolução deles mesmos, no rumo a esferas mais elevadas. Então, está na nossa mão, né? A gente também precisa buscar, né, esse avanço. Não adianta a gente querer que isso seja dado para a gente. É lógico que é potencializado. E às vezes quando eu falo assim, potencializado, tanto quanto mais tiver, né, ligado à nossa ideia, a gente pode pensar, né, também assim, como eu falei ali, para a gente poder... a gente pode pensar, então o mal vai ser muito potente nesse mundo. Só que a gente tem uma questão da força dessa fonte, né? E a gente pensar que ao bem está conectado Deus, então já torna, né, uma fonte muito mais poderosa, mas também no universo existem mais espíritos voltados para o bem, né? Se a gente parar e raciocinar, né, pelo tempo, tudo, Deus cria incessantemente, existem muito mais seres voltados ao bem do que ao mal. Então é muito mais jogo pensar em coisas boas para fazer do que coisas ruins. E tomar cuidado até aqui no julgamento, né, que ele fala. A gente pode acabar se perdendo só julgando o outro. Então a gente fala, o fulano está naquilo ali, então a gente fica ali trabalhando na nossa mente o como a pessoa usa droga, o como a pessoa faz fofoca, o como a pessoa come, o como a pessoa gasta, o como a pessoa rouba. E, mal ou bem, a gente fica ali pensando, o fulano está roubando. O político fulano está roubando. Se fosse eu entraria
não faria isso. Aí depois já começa, já roubaria só de tal jeito. Quando vê, você já tá com um esquema melhor que o do fulano. Você já está transmitindo a ideia para o fulano devia até te pagar. Ele devia até te dar um cargo para você trabalhar sendo a pessoa que gera as ideias ruins dele. Então, assim, a gente tem que parar e pensar, né, também em não pensar no mal, em não se deter nesse mal, em não alimentar para que ele cresça, né? Em nós e nos outros, né? Eu passei por uns momentos assim, um tempo que eu estava ali, tal, e estava mal, e eu estava deitando naquela culpa ali, e assim, é engraçado, né? Porque por um negócio assim, eu tive que sair, porque não tinha como eu não sair daquele sentimento, eu tinha que resolver um problema, e os problemas da vida, né, eles fazem você andar. Então, aí eu tive que sair para resolver aquele problema, só ali eu já comecei a pensar em outra coisa, e você vai saindo. Então, é esse tipo de conexão, né? Então, você está com um problema grande, vai resolver um menor, vai resolver outro problema. Oi. Zeninho. Essa frase, acho que foi do Chico, né? Acho que é do Chico. A gente não vai conseguir evitar esses pensamentos. Eles vão voar sobre a nossa cabeça, eles vão nascer. Mas a gente tem que deixar eles irem embora. A gente tem que lembrar que esse fluido, né, vital, esse fluido cósmico, na verdade, que é o pensamento de Deus, ele flui constantemente. E o nosso também. Então, se a gente não se fixar, vai ser levado. Então, deixa ir embora. É lógico que alguns problemas a gente vai ter que se deter para resolver. Mas aí a gente não se detém, né? Pensando, vou resolver com aquele desgraçado. Não, a gente tem que olhar com uma perspectiva de vou me libertar e vou libertar o fulano. A gente vai fazer isso aqui da melhor forma possível agora e vai ser isso. E vai. Acabou, a gente não precisa se conectar mais do que o necessário com certas coisas, né? Acho que também é importante saber dosar, né? Ele fala aqui da vontade e do desejo, então a gente tem que usar, né? A gente tem que guiar os nossos corcéis aí, como está lá no livro dos Espíritos, de forma adequada. Então a gente tem que impulsionar o desejo, né? A gente tem que usar o desejo para guiar a vontade de uma forma correta. Então, usar a energia necessária no tempo necessário. Então, aqui só para dar uma fechadinha aqui rápida, tem uma páginazinha do livro Palavras de Vida Eterna, vou tentar ler bem rapidinho. E é Se Andarmos na Luz. Se andarmos na luz como ele, né, e maiúsculo, está, temos comunhão uns com os outros. João, né, primeiro aqui, capítulo 1.7. Aí, tanta vez dissensões e incompreensões nos separaram, resoluções da vida particular, incompatibilidade, interpretações discordantes, ressentimentos e, com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinaram as tarefas e perturbam a vida. Arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramo-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobreviverão semelhantes desastres se andarmos na luz, porque na claridade irradiante do Mestre compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio, onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância, onde supomos existir apenas maldade e crime. Perceberemos que o erro de muitos
se deve à circunstância de não haverem colhido a oportunidade que nos felicitam a existência. E reconheceremos que, situados nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossa razão e ponto de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que as assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina, que por agora é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Então a gente tem que purificar a nossa alma aí, olhar para as coisas com outro olhar, né? Porque o nosso olhar sobre o algo muda tudo. Então, muito obrigado, e muda como a gente se associa a ele, né? A forma como a gente vai se associar ali é importante. Muito obrigado a todos. Desculpa aí o tempo. Que bom, né? Podermos ouvir esses momentos, essas reflexões. E como o Guilherme mesmo nos trouxe, quando aquela irmã nossa pensou em coisas ruins, né? Em tirar a sua própria vida, e aí veio a influência de fazermos a prece. Vamos orar, né? Quando aquele pensamento estiver muito insistente em nossa mente, a gente faz uma prece. A gente faz uma prece e a nossa vibração muda imediatamente, né? E a gente se conecta aí com os nossos irmãos do bem, com Jesus, e tudo vai caminhar e tudo vai melhorar. Tenhamos fé e coragem de mudar as nossas vibrações. Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos amigos, trabalhadores do bem que vêm sempre nos intuindo, que possamos, Senhor, estar vibrando e trabalhando em prol da humanidade, em prol dos nossos irmãos, em prol de nós mesmos, para que possamos ser melhor, Senhor, e deixarmos para trás aquele homem velho que não sabia, Senhor, como agir em momentos tão difíceis. Mas como hoje, Senhor, estamos mais crescidinhos, pois já passamos daquela infância e estamos assim na adolescência, nós possamos assim resolver em nós todas essas pendências, que possamos orar, pedir sempre a orientação dos amigos espirituais, do nosso mentor, do nosso anjo guardião, e colocarmos em prática todos esses nossos momentos de aflições e dores em momentos bons, ajudando os nossos irmãos de caminhada. Abençoe, Senhor, a todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Por todos aqueles que ainda não entenderam, Senhor, a necessidade de estarmos juntos, unidos em um só pensamento de amor. Que eles possam sentir as nossas vibrações nesta manhã. Que eles possam estar mudando as suas atitudes, seus pensamentos, para que juntos possamos, Senhor, criar uma humanidade mais justa, mais com fé, com propósitos no bem, que possamos todos nós, Senhor, estarmos melhores a cada dia. Pedimos a proteção e o amparo para todos os nossos irmãos que exercem a justiça dos homens, os nossos governantes pelo nosso país, pelos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, que passam por momentos difíceis. Sabemos, Senhor, que tudo é necessário para a nossa evolução, mas que todos nós possamos sentir essas vibrações de amor. Abençoe-nos, Senhor, nos leve até os nossos lares, que possamos, junto dos nossos irmãos de caminhada, nos fazermos sempre felizes, alegres, perseverantes no bem. Que as tuas vibrações de amor, Senhor, seja para com todos aqueles que estão internados nos hospitais, nos manicômios, nas casas de detenções, por todos aqueles que neste momento estão vibrando para coisas ruins, que eles possam sentir as vibrações dos amigos espirituais e modificar o seu direcionamento. Assim, Senhor, pedimos a proteção e o amparo a todos os nossos irmãos que vão para o passe,
que eles possam receber, através da água fluidificada e do passe magnetizado, toda a energia necessária para o seu aprimoramento espiritual. E que possamos, assim, Senhor, agradecer a nossa Mãe Santíssima, aos amigos espirituais que nos ajudam e, acima de tudo, ao nosso Pai Criador. Fique, Senhor, conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus, que assim seja. Então, agradecemos a todos pela presença e que tenham um restante de manhã com muita alegria, com muitas vibrações e muitas oportunidades de trabalho, tá? Tenham todos um bom retorno aos seus lares.